Glória a Deus, aleluia. Esses dias o Senhor está dando uma série de ministrações e hoje eu gostaria de estar compartilhando com vocês fidelidade em semear. Essa série de ministrações ela está ligada a nós estarmos entendendo com mais clareza e, na verdade, buscando discernir a cada dia mais que o mundo natural está debaixo da influência direta e constante do mundo espiritual. No mundo espiritual existe luz e existe trevas. E essas questões todas interagem conosco todos os dias, o tempo todo. Então, estamos falando sobre o opositor, sobre a autoridade, que outra mensagem você tem que ouvir nessa sequência. E hoje eu vou falar sobre fidelidade em semear. Gostaria que você abrisse a palavra do Senhor no livro de Êxodo, momento que o povo foi liberto do cativeiro do Egito, está saindo, na verdade já saiu aqui, no capítulo 35. Então hoje eu gostaria de estar falando assim para os irmãos entenderem. Existem muitas coisas hoje que se falam sobre um determinado assunto, né? Uma variedade de pessoas falando sobre um mesmo assunto. Mas eu gostaria que essa noite, você que está aqui, você possa começar a entender um pouco mais profundamente algumas coisas que dentro da igreja algumas pessoas se incomodam, algumas pessoas não gostam que fale muito, outras em outros tipos de igreja, ele só chega na igreja depois que se falou daquilo, que é esse momento que nós passamos aqui sobre dízimo e oferta. Tem igreja que é sempre em determinado momento, então as pessoas chegam depois e uns concordam, outros discordam. E eu queria falar hoje exatamente sobre a fidelidade em semear. Mas eu não vou falar da maneira que talvez muitos esperem que eu fale. Eu quero ir na raiz disso. Essa semana orando a Deus, né? Sobre todo esse processo do opositor, o peso que as pessoas, né, às vezes os cristãos estão vivendo, relacionamentos familiares atingidos, e as pessoas achando que são as circunstâncias, que é a cultura, etc. e tal, e não conseguem discernir aonde que está a ação espiritual contra a sua vida e contra a sua família. No domingo que falamos sobre o opositor, acho que espero que tenha ficado claro, apesar de pouco tempo. Na quinta-feira nós continuamos dizendo sobre a autoridade que Deus já delegou a nós e que nós não temos usado ela. E hoje eu quero falar sobre fidelidade em semear, porque o maior exemplo foi Deus que semeou. O Senhor Jesus deu a sua própria vida. Ele deu a vida por mim e por você. E essa atitude é tão poderosa, foi tão poderosa, que depois que ele morreu, que ele ressuscitou, até hoje tem causado efeito sobre a humanidade. Você tem noção do poder espiritual disso. Então eu gostaria de ir lá na base dessas coisas. Êxodo 35, versículo 29. O povo saiu do Egito. Antes de sair, naquele dia ali está para sair, Deus orienta Moisés: olha, passe na casa dos egípcios e pegue tudo que eles têm de precioso. Peça, porque eles vão dar, porque eles estão com medo. Peça. O povo de Deus saiu do Egito levando metais preciosos, pedras preciosas, e foram para o deserto. Então eu gostaria de ler isso aqui. 29. Todos os israelitas que se dispuseram, tanto homens como mulheres, trouxeram ao Senhor ofertas voluntárias para toda a obra que o Senhor
por meio de Moisés, ordenou-lhes que fizessem. Nesse momento, antecede um pouco a esse texto, o povo de Deus está ali percorrendo o deserto, e aí Deus orienta Moisés a ser construído um lugar de adoração a Deus, tabernáculo, um lugar de adoração. O que significava o lugar de adoração? Significaria a presença de Deus no meio do povo, a garantia que Deus estaria no meio do povo, junto com eles, percorrendo o deserto. Mas como é que seria feito? Deus orientou. Interessante que Deus orientou, e o lugar tinha as vestes, só as vestes sacerdotais, era o peitoral, era cravejado de pedras preciosas, fora outros utensílios ali de adoração. Então, nesse momento, é interessante porque se você pensar humanamente, em torno de 300 anos de escravidão, significa o quê? Nada, não tinha nada, o povo não tinha absolutamente nada, e quando é liberto, sai com pedras preciosas, ouro, prata, bronze. Eu fico imaginando o pensamento, né? O pensamento do povo, né? O que eles falaram lá? O cara, talvez o último lá da fila, saindo do Egito, deu um grito, né? Deus não demora, ele capricha, né? Por quê? Porque 300 anos sem nada e sai carregando pedras preciosas, uma riqueza enorme. Aí fica ali, né? Tão bem, tão tranquilos, estão lá, né, começando a reclamar porque o negócio está quente, né? De repente, Moisés, olha, tudo que vocês tiverem de precioso, tragam para nós fazermos o lugar de adoração ao Senhor. Logo agora, não deu nem para sentir o gostinho, né, da riqueza, logo agora. Mas, irmãos, era a possibilidade de ter Deus no meio deles. Então preste bem atenção. Eu creio que houve luta ali, luta pessoal. Pessoas que não tinham nada, de repente saem com recursos. E aí vem uma orientação de Deus, esses recursos que vocês acabaram de pegar, traga para fazer o lugar de adoração. Eu acho que é uma luta. Gerou luta. Mas a presença de Deus estava muito clara naquela época que era fundamental. 300 anos sem Deus. Aproximadamente, né? 300 anos sem Deus. Eles começaram a clamar, né, durante muito tempo, a clamar pelo Deus dos seus antepassados. Eles nem conheciam Deus. Deus dos seus antepassados. E aí vem Deus com aquela forma maravilhosa, gloriosa, se mostrando Deus no movimento de libertação do povo. O povo saiu dali com a certeza de que Deus era fundamental na vida deles. Fundamental. Presença de Deus, então, tabernáculo, representaria o quê? Proteção, cuidado, segurança, provisão, suprimento, direção, porque eles iam para a terra prometida. Mas é interessante a gente pensar, né? Poxa, se eles estavam agora tendo gostinho de ter aquela riqueza, o que motivou aquele povo a dar? O que motivou? Eles já queriam. Agora, o que motivou a dar? Porque Deus deu uma experiência para eles que eles não tinham nem referência disso. Eles estavam libertos. Vocês estão entendendo? Eles não tinham noção do que era isso. Eles estavam vivendo a libertação. Mas eles não tinham uma história antes. Né? 3 gerações, irmãos, é muita coisa. Eles ouviam falar de histórias, mas eles estavam vivendo a libertação. Além disso, havia promessas. A motivação foi a libertação e as promessas. Eles colocaram valor nisso, irmãos. A possibilidade de não ter Deus no meio do povo, pela questão de reter
aquilo que era precioso, eles fizeram uma escolha. E essa escolha mostrou algumas coisas, né, irmãos? Então, olha, veja bem, houve esse chamado, né? Todos os israelitas que se dispuseram, tanto homens como mulheres, trouxeram ao Senhor ofertas voluntárias para toda a obra que o Senhor, por meio de Moisés, ordenou-lhes que fizesse. Interessante, no meio daquela situação toda, no meio de um tempo tão grande de carência, de experiências tão ruins, e agora a possibilidade de riqueza, talvez de conquistas, tal, através do dinheiro, das pedras, dos metais, quando foi chamado, eles imediatamente começaram a tirar aquilo que eles tinham e levar ali para o administrador de tudo aquilo que seria feito. No Êxodo 36, 7, abre lá, está bem pertinho. Olha o que aconteceu depois de algum tempo. 7. Pois o que já haviam recebido eram mais que suficiente para realizar toda a obra. Que bênção, né? Não houve falta de nada. Absolutamente nada. Graças a Deus, né, irmãos? Mas isso mostra o quê? Eles investiram, irmãos. Aquele povo investiu mediante a situação que eles estavam vivendo. Eles investiram. Eles semearam. Semearam no quê? Na construção. Eles estavam investindo em algo que era muito mais valioso do que aqueles bens. A presença de Deus constantemente conosco, né? Eles demonstraram que os bens não eram o mais precioso, mas a aliança com Deus era o mais precioso, né? E eu queria dizer o seguinte, que o tempo, no dia a dia, isso aqui é tão maravilhoso, né? Mas aí você vai vendo no percurso do tempo, da história deste povo, tal, houve muitas subidas e descidas, e subidas e descidas. Aí o templo, aí chegou um momento que o templo foi construído lá na terra prometida, o templo foi construído, o lugar de adoração a Deus foi construído, também com uma riqueza enorme, riqueza adquirida no reinado de Davi, né, do rei Davi. Aí o seu filho, né, construiu aquele templo maravilhoso e tal, mas depois teve um problema, não teve, irmãos? Teve ou não teve? Conhece a história? O povo foi invadido, destruíram o templo, aquele lugar de adoração ficou em ruínas. E esse tempo, ele também passou. Esse tempo aconteceu essa invasão justamente por quê? Porque o povo de Deus começou a se afastar da presença do Senhor. Começou a se afastar do plano de Deus. Eles começaram a ter vida independente. Não incluir Deus em todas as coisas. E isso vai trazendo consequências e consequências, até que culminou na destruição do templo, que na verdade ficou concreto uma realidade. A adoração a Deus estava destruída no meio do povo. Isso trouxe muitas coisas, irmãos, trouxe cativeiro e daí vai. Mas também Deus, Ele é um Deus maravilhoso, é um Deus que prepara, é um Deus que vai ao encontro, resgata o seu povo. Quando se afasta, Deus vai ali, Ele alerta, Ele avisa. Nessa época, a época dos profetas, né, que era a boca de Deus, avisando o povo da vontade de Deus, do plano de Deus. E o que aconteceu? Aí eu pedi para vocês lerem Malaquias, não foi? Malaquias é do tempo de Esdras e Neemias. É o mesmo tempo. É o tempo da reconstrução dos muros do templo, né? Ok? Então eu gostaria que você desse agora um pulinho lá no texto de Malaquias. Nós vamos juntar essa questão do tabernáculo com o templo. As palavras aqui no texto de Malaquias são palavras fortes, porque era o tempo de ruína. Era um tempo que o povo estava assim frio. Eles eram pessoas religiosas, mas não adoradores do Senhor, né? Então, você não assusta não que as palavras são mais fortes, né?
Malaquias capítulo 1, versículo 13, na parte B do verso e versículo 14, vai falar assim, capítulo 1, vamos ver se você acha aí. Quando vocês trazem animais roubados, aleijados e doentes, e os oferecem em sacrifício, deveria eu aceitá-los de suas mãos? Pergunta o Senhor. Maldito seja o enganador, que tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo, e depois sacrifica um animal defeituoso, diz o Senhor dos Exércitos. Pois eu sou um grande rei, e o meu nome é temido entre as nações. Irmãos, o que nós temos dado ao Senhor? O que nós temos dado ao Senhor? Na verdade, o que passa no nosso coração em relação àquilo que é importante, o que é tesouro na nossa vida? A gente canta tantas coisas a respeito da importância de Deus, né, para nós, sua grandeza, mas nós temos que estar atentos com o que realmente está no nosso coração. Pastor, como é que eu posso discernir isso no seu dia a dia? Como é que você vive? Você declara a majestade de Deus sobre a tua vida. Você declara o senhorio de Deus sobre a tua vida. Você declara a sua necessidade de Deus. Você declara que Deus é suficiente na sua vida. Mas no dia a dia, não consulta o Senhor. No dia a dia, não se preocupa com o seu próximo. E daí vai outras coisas que às vezes está mostrando o quê? A boca fala algo, mas o coração não revela isso. A boca às vezes fala como se fosse a intenção de ser aquilo, ou de viver aquilo, mas ele ainda não está naquela posição. Essas coisas precisam mudar, irmãos. Sabe por quê? Porque a vida fica estéril. A palavra de Deus traz vida. Se você está nela, você terá vida. A vida que está na palavra se manifestará em você, porque isso é promessa de Deus, é sobrenatural de Deus, é o agir do Deus invisível que se manifesta na sua vida, para que as pessoas possam olhar para o seu caminhar e dizer: Deus é real, Deus é Deus com ele. Entendeu? Mas é muito triste quando você chega assim: eu sou cristão. Ah, é? Não sabia. Esse é triste. A pessoa não viu nada. Não viu nada. Então, hoje as pessoas ficam muito preocupadas em relação ao que, assim, essa questão de dar, o valor que dá. Meu irmão, eu queria que você olhasse essa palavra. Lá atrás as pessoas investiram uma fortuna para fazer o tabernáculo. Por quê? Porque eles eram agradecidos. Imagina Moisés: ei, chega, não tem onde pôr tudo isso. Porque as pessoas queriam ter o prazer de poder dizer: eu faço parte da possibilidade de ter Deus no nosso meio. Eles queriam isso. Por quê? Porque eles estavam vivenciando a libertação. Mas, irmãos, não podemos esquecer que nós somos libertos. Não podemos esquecer isso. Tanto é que, se você for em Efésios capítulo 6, uma das partes mais importantes da armadura de Deus, que o apóstolo Paulo traz a figura da armadura de um romano, ele fala o capacete da salvação. Né? Nós não podemos perder isso de vista nunca. Né? Irmãos, muitos de nós, quando eu falo muitos de nós, não é você aqui, muitos de nós cristãos, os que não estão aqui também, estão em outras igrejas, muitos de nós estamos levando a nossa vida hoje como se Jesus não fosse voltar. As pessoas estão acumulando dinheiro, tesouro, dinheiro, e mais, e assim,
num anseio de ter uma segurança financeira. Quem é a segurança? No anseio de ter mais bens para garantir o seu futuro, o futuro dos seus filhos. Por quê? Tem gente que tem bem que garante até a terceira geração já. Se não for mal administrado, né? Mas se for bem administrado, está garantido já. E não precisa de muito, não. É só saber administrar. Mas as pessoas estão... E o que isso leva? Isso só leva ao que nós estamos vivendo, irmãos. Nós estamos vivendo pessoas, elas estão cada vez mais escravizadas do seu trabalho. O trabalho, ele é escravo do seu trabalho. Ele se entristece porque não consegue vir ao culto para adorar a Deus, porque ele tem trabalho. Quando a palavra de Deus diz: ei, você existe para louvor e glória do Senhor. A minha existência está aí. E aonde eu menos vivo é razão da minha existência. Uma pessoa dessa nunca, desculpe irmãos, mas nunca estará feliz. Não vai estar. Por quê? Porque existe um espaço dentro do homem. Todos nós, existe um espaço que só cabe Deus. As pessoas aí fora tentam colocar tantas coisas neste lugar, não encaixa, não encaixa. Aí ele fica tateando a vida inteira, procurando preencher uma sensação de vazio. Que aquele que tem um encontro com Deus, pelo menos eu fiz isso, né? E um dia eu cheguei e falei assim: Senhor, era isso. Faltava o Senhor, né? Então, lá no passado, o povo fez isso. O povo não fez conta, porque eles queriam Deus, a presença de Deus ali. O texto de Malaquias está mostrando aí um outro tempo. Um tempo que as pessoas estavam baseadas numa lei de dizimar, leve todo o tesouro à casa do Senhor, né? Então, mas olha que interessante, Deus, as pessoas estavam levando os holocaustos, mas não era mais o melhor. Ah, por quê? Porque Deus só gosta de coisa boa. Que bobagem. Deus não precisa de nada material. Então por que Deus estava fazendo desse jeito? Por que Deus mexe tanto nessa área? Sabe por quê, irmãos? Porque eu e você não devemos valorizar ser cidadão da terra. Porque ele já disse que nós somos cidadão do céu. E muitos de nós ainda estamos muito apegados às coisas dessa terra. Muito. E aqui a palavra do Senhor, ela é muito clara sobre isso. Muito clara. É necessário conserto, irmãos. No tempo da reconstrução do templo, Deus levantou os profetas, porque o que se via estava no coração do povo, tudo destruído. Não era só um templo que precisava ser feito, precisava ser reconstruído princípios no coração do povo. Estão entendendo, irmãos? Nós estamos vivendo esse tempo hoje na igreja. A igreja do Senhor precisa voltar aos princípios da palavra. Eu dizimar e ofertar, não faça isso, irmão, com choro e com lamento. Não vale nada para Deus isso. Ah, que bom. Então agora não vou fazer mais nada, não vou dar mais nada. Pois é a sua consciência. Quando nós estamos dando valores na casa do Senhor, com muita moderação, irmãos, você tem que pensar, como é que isso se mantém? Isenção de luz? Isenção de água? Um monte de pessoas deram material, deram mão de obra, está tudo aqui, deram terreno. Não, tudo comprado. Com que dinheiro? Com o dinheiro dos dízimos e das ofertas. Hã? Eu acho que quando nós lemos a palavra do Senhor e Deus fala que nós devemos fazer isso, não é porque Deus está dizendo. O fato de Deus falar que eu tenho que fazer alguma coisa, eu já devo fazer por obediência. Estou certo ou não?
Agora você tem que ir mais profundo do que isso, porque o relacionamento nosso com Deus não é um relacionamento para ter julgo, irmãos. Não é para você sentir que você está falando aquele negócio está doendo em você, você não quer, mas eu tenho que fazer, porque senão vai vir uma maldição sobre a minha vida. Não é este padrão de relacionamento que Deus quer ter com você e comigo, irmãos. Mas com certeza, eu sei que Deus espera que, se Deus falar assim, olha, dê isso, porque eu preciso disso para fazer tal coisa, eu e você possamos dar, porque nós entendemos que Deus cuida de nós. Não é o que eu tenho no banco que cuida de mim, é Deus que cuida de mim. Estão entendendo? Mas você e eu somos provados todos os dias nisso, porque nós vivemos no hemisfério ocidental, e por ser ocidental, nós somos materialistas. Então, nós somos assediados, bombardeados todos os dias com materialismo. Se você tem, você é bacana. Se você não tem, você não é nada. E Deus diz que você é. Ele te chama pelo teu nome, né? Então nós devemos olhar, irmãos, para as promessas. Ei, o Senhor está voltando. Nós devemos olhar para as promessas. Por isso que eu entendo quando as pessoas, até há 21 anos que eu e a pastora aqui saímos de Campinas, 21 anos, todo ano aparece alguém para dizer, eu não entendo como vocês conseguiram largar tudo que vocês tinham em Campinas e vir morar em Alfenas. Eu entendo por que eles falam isso. Porque o que eu estou compartilhando com vocês é o que eu vivo. Eu entendo assim, né? Aí, Malaquias, no capítulo 3, no versículo 17 e 18, olha que coisa linda aqui. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Aqui está falando, irmãos, aquele tempo, né, difícil da reconstrução do templo. Aí vem a palavra do profeta no sentido de depois, quando as coisas forem restauradas. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Do filho que lhe obedece. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Aleluia. Essa palavra se une a uma profecia que está lá no futuro glorioso de Sião, Isaías 54, que diz o seguinte: haverá um tempo que as pessoas dirão, ali vai o povo abençoado do Senhor. Esse dia vai existir, irmão. Agora, existe uma diferença para a pessoa discernir o que é povo abençoado e o que é povo que não é abençoado. Discernir aquele que serve a Deus e o que não serve. Existem características que são expressas, são manifestas, e as pessoas podem notar isso. E uma delas é no meio de tantas dificuldades, do caos, as pessoas estarem em paz. Por quê? Porque há muito tempo atrás, antes de Jesus chegar, o profeta Isaías disse que um menino ia nascer, e um dos nomes dele seria Príncipe da Paz, né? Se ele está em mim, tem que haver paz. Agora, a construção disso vai em várias áreas, inclusive, irmãos, naquilo que você considera segurança na sua vida sobre a terra. E eu acho maravilhoso Deus mexer nessas coisas na nossa vida. Porque quando Ele mexe, Ele mostra como nós estamos. Eu posso perceber como eu estou em relação a tudo isso. Então, eu gostaria que você guardasse isso. O momento de dízimos e ofertas na igreja, ele é no momento do louvor da igreja. Por quê? Porque é o momento que eu posso
com a devolução do dízimo e a entrega de oferta, eu posso declarar ao Senhor: Senhor, tudo que eu tenho, eu reconheço que vem de Ti. Eu sou grato porque alguém foi usado pelo Senhor para me alcançar. Este alguém, ele estava dentro de uma igreja. Ele foi instruído na palavra do Senhor. Este que instruiu tinha a sua manutenção da igreja. Estão entendendo isso, irmãos? Irmãos, Deus é maravilhoso. Deixa Deus se manifestar na tua vida, meu. Então a gente fica aqui, ó, a mão fechada. Você segura aquilo que você tem, mas você não consegue segurar mais nada novo que pode chegar, porque está fechado. Então, se você dá, pode ser que fique vazio por um tempo, mas se você deu com a motivação certa, Deus, Ele honra a fidelidade. Está entendendo? Deus honra a fidelidade. Então, sai disso, meu irmão. Sai dessas coisas. Pastor, você está na expectativa que a partir da semana que vem vai dobrar as entradas dessa igreja. Irmão, se dobrar, a gente vai dobrar o trabalho aqui em Minas Gerais, né? A Alessandra já está ficando até doida só de pensar lá. Ai, meu Deus. Mas é isso, viu, irmãos? Então, mesmo que você seja de outra igreja, você está aqui nessa noite, considere essas coisas. Não fique correndo atrás se agora é tempo ou não é tempo de dizimar e ofertar. Se você ama a Deus, você ama a sua obra. Se você ama a obra de Deus, quando você ama alguém, você não faz conta do presente, né? Não é assim? As mulheres é que sabem disso, não é verdade? Não é, mulheres? Vocês estão de parabéns. Porque o homem reclama quando te dá vestido. O homem reclama quando te dá sapato. Mas você, mulher, eu admiro vocês. Porque quando o marido, no final do ano, já começa a mirar no 13º, ele dá aquela olhada e diz, bem, nosso carro não está bom, né? Aí a mulher fala assim, mas até que tá. Não, é que você não entende de carro. Mas a gente está precisando trocar. Mas por quê? Está alguma coisa estragada? Não, mas eu estou sentindo que vai estragar. Rapaz, os caras dão nó em pingo d'água. Aí, compra um carro assim, aquela bagatela lá de, no mínimo uns 40, vai 50, 60, 70 mil. Então o presente do cara é um só no ano, mas fala para você, né? Então são essas coisas, irmãos, que eu queria compartilhar com você. É algo difícil de tratar, né, no pessoal. Agora, se a tua vida for dirigida por Deus, não ande por aquilo que você sente. Ande pelo que Deus diz que você deve andar. Do contrário, Ele ainda não é o Senhor da tua vida. Ainda não é. Então, guarda essa frase aqui. Não é o que você quer e muitas vezes não é o que você gosta, mas é o que é necessário. Faça o que deve ser feito e Deus vai honrar você porque você é fiel. Entenderam? Faça a prova, né? Você viu que eu andei em Malaquias e não citei o verso que todo mundo sabe de cor, né? Mas diz lá, né? Faça a prova de mim. Se eu não abrir as janelas dos céus e não derramar sobre você bênção sem medida. Amém? Vamos orar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Exaltado, exaltado seja o teu nome, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te bendizemos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor é, Pai. Por tudo aquilo que o Senhor faz. Por tudo aquilo que o Senhor já fez, por tudo aquilo que o Senhor fará, Senhor. Nós te adoramos e te bendizemos, Deus, porque, Deus, a realidade da nossa vida sobre a terra, ela tem mudado, porque o Senhor faz parte da nossa vida. Nós podemos relatar a nossa vida antes do Senhor
e depois que o Senhor entrou na nossa vida. Mas nessa noite nós te adoramos e te bendizemos, Deus, pela maneira como o Senhor tem cuidado de cada um aqui. Nós te louvamos e te bendizemos, Senhor, pela obra que o Senhor tem ainda a concluir nas nossas vidas. Senhor, que esta palavra que vai de encontro à continuidade desse trabalho que o Senhor tem feito em nós, meu Deus, que nós possamos ter alegria em tudo aquilo que a Tua palavra nos propõe a fazer, que nunca seja pesado, mas nós possamos descansar o nosso coração no Senhor, entendendo que o Senhor sempre tem planos maravilhosos para nós, entendendo que o Senhor nos chama a fazer e viver coisas, Deus, que às vezes não entendemos, mas nós podemos confiar, nós podemos, Deus, exercitar a nossa fé, por saber que o Senhor é Deus maravilhoso, o Senhor é galardoador, o Senhor é abençoador, Pai. Aleluia, Senhor. Portanto, tira de mim, tira dos meus irmãos, Pai, todo e qualquer apego às coisas materiais que nos impede de viver as coisas novas, maiores e melhores do Senhor. Nos faz ser pessoas desprendidas na Tua presença, nos faz pessoas que se lançam em fé, para que nós possamos viver, Deus, aquilo que o Senhor tem planejado para cada um de nós. Que a bênção do Senhor, Pai, possa estar sobre cada família representada aqui. Que o Senhor alcance, que o Senhor visite cada lar, Deus, com saúde. Que o Senhor quebre, Deus, toda obra opositora, Senhor, toda obra de destruição, toda obra de morte, toda obra de enfermidade, Senhor, seja quebrado em nome de Jesus. E haja saúde, porque Deus, um sinal também de bênção do Senhor no meio do teu povo, é que o Senhor seria conhecido como Jeová Rafa, o Deus que cura. Que essa palavra se manifeste sobre cada lar em nome de Jesus. Que o Senhor venha suprir toda e qualquer necessidade do teu povo. E que haja, Senhor, a verdadeira paz em cada vida, em cada lar, em nome de Jesus. Que o amor do Senhor, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão, Senhor, e consolação do Teu santo, doce, maravilhoso Espírito, possa estar com a Tua igreja, Deus, não somente hoje, mas todos os dias da sua vida. E a igreja diz amém. Amém? Glória a Deus, uma salva de palmas ao Senhor, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.